produtores da Barreira do Andira, situada fora da zona indígena, com quem uma parceria foi instalada. E aí, tá bom? Tudo bom? Nosso amigo José, Lisa, bom dia. Estão acompanhando a gente aí. Tá bom. Então, trabalhando assim dessa forma que nós começamos a fazer essa parceria com a comunidade Barreira do Andirá, com o seu Antônio, que é um produtor antigo, e começou essa parceria. Isso é importante para eles valorizar a produção de qualidade deles também. Primeiro, a gente torrava no forno de ferro também. Depois que a gente teve a parceria com a Abadia, seu Rivaldo, aí foi que encomendamos para ele um forno de barro, que ele queria só no forno de barro, né? Aí trouxe para mim, ó. Não só para mim, tem um para o meu sobrinho também lá, tem um lá para o Laguinho, o rapaz também tem. O Guaraná dos produtores da Barreira do Angira se juntará ao Guaraná dos Satera Mauê na fabricação do Guaranito. Os grãos serão enviados à AgroRisa, uma mini empresa instalada em Manaus que os transforma em extrato de Guaraná e o exporta. Esta empresa é parceira do Satera Mauê no Conselho pelo Ecodesenvolvimento dos Povos Amazônicos. O processo do extrato de Guaraná, bom, começa pelo recebimento da matéria-prima, para ser colocado em infusão nos tanques. Depois é coletado aqui, vou tirar uma pequena amostra. Após os 15 dias, ele é retirado, feita análise para ver teor de álcool e cafeína. O transporte do Guaraná, ou seja, a exportação, ele pode ser de duas maneiras, né? Ou aérea, via aérea, ou fluvial. Os dois importadores europeus, CTM na Itália e Guaiapi Tropical na França, garantem a compra de toda a produção do Guaraná a um preço 6 vezes mais alto do proposto pelas multinacionais. Mas o projeto Guaraná não é apenas o comércio desta planta. A proteção do meio ambiente é uma das prioridades do Conselho do Satera Mauê. Os índios vivem em comunhão com a natureza e estão conscientes da problemática ecológica, mas nem sempre são sensíveis a ela. Para Agil, técnico do projeto Guaraná, isto deve passar, antes de mais nada, pela educação. É assim, porque os povos indígenas, tradicionalmente, eles não têm muita preocupação, não têm a cultura de plantar, de preservar, coisa parecida. Porque se os povos indígenas pensam assim, se o índio quer comer um peixe, ele vai no rio e pega. Se ele quer comer uma caça, ele vai no mato e pega essa caça. E hoje a gente tem um desafio aqui no projeto de mostrar para ele, dizer, parente, vamos plantar, vamos criar, vamos preservar, vamos para poder a gente melhorar essa coisa. Isso se chama educação. Vou fazer a revisão, né, bichinho? Bom, aqui a minha hogueira tá seca, né? Tá. Levanta aí como é que tá aqui embaixo. No intuito de aumentar a produtividade de maneira natural, o projeto Abelha tem por objetivo o favorecimento da polinização do Guaraná e de outras plantas, além de representar uma fonte de renda extra para o Satera Mauê. As abelhas ela podem aumentar a produção em 40%, a produção de frutos, guaraná. Então, se une as duas coisas, o útil ao agradável. As abelhas fornecem o mel e nós fornecemos as flores do Guaraná e a floresta. Deixamos assim os dois intactos. O projeto de ecoturismo é um outro exemplo da exigência ecológica por parte do Satera Mauê. Este sítio autogerido acolhe turistas que desejam conhecer o projeto Guaraná. Mas, antes de mais nada, é um modelo de desenvolvimento sustentável. Aqui a gente pode testar as experiências que servem e dizer bem assim, e implantar aqui. E dizer para o Sateré, olha Sateré, esse aqui funciona, esse aqui não funciona. A eletricidade é produzida por painéis solares e as construções são realizadas segundo as regras tradicionais com materiais oriundos do local.
O lixo biodegradável é transformado em adubo e será utilizado no cultivo de produtos do lugar. Existem ainda outros projetos desenvolvidos pelo Conselho do Satera Maué: coleta e reciclagem do lixo, reflorestamento, preservação do sistema de saúde e educação tradicionais e solidariedade com as índias Satera Maué instaladas em Manaus, vivendo do artesanato. A qualidade do projeto Guaraná é reconhecida por inúmeras organizações de agricultura orgânica e comércio justo. A organização Forest Garden Project entrega um certificado que reconhece o papel da organização do Satera Maué na preservação do meio ambiente. When we went in to take a look at their production systems and to measure their biodiversity that was around their houses and around their villages, we found that they confirmed absolutely to maintaining the living environment around them. They were not spraying poisons and they were not putting artificial fertilizers, they were composting their plants. O Guaraná do Satera Maué e da Barreira do Andira, transformado em extrato pela empresa AgroRisa de Manaus, será exportado para a Itália, para a empresa CTM Altromercato. Ele será transformado num refrigerante, o Guaranito, que além de Guaraná contém também açúcar de cana produzido numa cooperativa de comércio justo na Costa Rica. O Guaranito será em seguida vendido à Solidar Monde na França, que o distribuirá na rede de loja Artesãos do Mundo e em outras lojas especializadas no comércio justo. C'est représentant des Satera Maué en Amazonie. Donc c'est eux qui produisent le guaraná qui permet de faire le guaranito. Voilà, et puis Visitar as associações de comércio justo que revendem o guaraná é também um modo para os militantes franceses e para os índios de melhor se conhecerem, estreitando assim seus laços de solidariedade. Os membros do Conselho do Satera Maué batalham por sua causa internacionalmente. O comércio justo do Guaraná permite ao Satera Maué de fundar sua autonomia política sobre bases concretas de autonomia econômica. O mesmo deveria ser estendido para outras comunidades indígenas. Em 2009, eles participaram, ao lado da delegação do Artesãos do Mundo, ao Fórum Social Mundial de Belém. On est aujourd'hui au 8e Forum social mondial, effectivement, le premier ayant eu lieu en 2001. L'objectif, il est toujours le même, il est que l'ensemble des acteurs de la société civile se réunissent pour échanger, pour débattre, pour mettre en action, pour montrer que le modèle capitaliste et néolibéral n'est pas le bon. On voit très bien aujourd'hui avec la crise financière que traverse le monde et la crise économique, que les modèles économiques et commerciaux qu'on nous a imposés ne permettent pas le développement. Lors de ce FSM, nous avions dans la délégation les Satera Maué, leur expérience, l'expérience qu'ils ont mis en œuvre au niveau du commerce équitable, au niveau du guarana, était bien la démonstration que le commerce équitable était un outil qui permettait de construire une autre société. É através da sensibilização dos cidadãos e consumidores de todo o mundo que os produtores indígenas pretendem ganhar o seu combate. O de preservar a produção tradicional diante da produção industrial, mas também o de garantir ao seu povo, os filhos do Guaraná, a liberdade de exprimir sua cultura e suas tradições em suas terras contra a pressão das multinacionais. A Amazônia possui um território de 4 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente ao tamanho da Europa Ocidental. Ela concentra riquezas diversas,
Mais de 3.000 espécies de vegetais, 1.000 espécies de pássaros, 3.000 espécies de peixes. A cada dia novas espécies são descobertas, enquanto outras desaparecem. Conhecida como o pulmão do planeta, a Amazônia abriga a maior floresta tropical do mundo e inúmeras fontes naturais, como gás, petróleo, madeira. A exploração destas fontes destrói a natureza e a biodiversidade. Para o fundador do Forest Garden Project, uma organização de defesa do meio ambiente, a Amazônia corre perigo devido a 3 razões. One was agriculture, but modern agriculture, with its toxins, with its poisons, with its pesticides, weedicides. The second was forestry, pushed by the international donors, the bilateral trade, and our concern was voiced at the third area of the destruction of biodiversity, and that was urbanization. We humans were paving the planet completely with concrete, with steel, with plastic, with glass, and taking away the opportunity for the creatures and the plants that once lived there. A Amazônia é objeto de todos os anseios. As grandes multinacionais do mundo marcaram encontro neste paraíso verde para explorar suas fontes naturais. Manaus, a capital do estado, foi declarada Zona Franca em 1967 pelo governo brasileiro, com o objetivo de atrair as grandes empresas com isenções fiscais e mão de obra barata. O Brasil, como inúmeros outros países do Sul, se dobrou diante das exigências dos países desenvolvidos e das instituições financeiras internacionais, se comprometendo com uma política ultraliberal, desenvolvendo uma economia voltada para a exportação em detrimento da população local. Les pays sont poussés à investir sur des activités d'exportation. Donc pour ça, ils ont besoin de développer un outil de production. Donc ils s'endettent. Par contre, cet endettement, il ne sert pas le développement des populations, il sert certaines multinationales, certaines transnationales et uniquement une élite dans le pays. Au contraire, il appauvrit, il accroît les inégalités. Le Brésil est un pays qui est une très grande puissance mondiale au niveau économique, mais qui par contre est un des pays encore extrêmement pauvres, avec des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté dans les villes et dans les campagnes. Esta política teve um impacto nefasto sobre a floresta amazônica. A prova disso é o fato de ela ter perdido em 10 anos o equivalente do território francês. Este desmatamento é causado pela exploração da madeira, do ouro, da criação de gado e da plantação da soja. Entre as empresas multinacionais presentes na Amazônia, os grandes fabricantes de bebidas estão solidamente implantados. Mais precisamente a Coca-Cola e a Ambev, associada da Pepsi-Cola. Estas duas empresas dividem um verdadeiro monopólio, assim no Brasil como no mundo. Desde alguns anos, essas empresas se interessam muitíssimo a um mercado lucrativo, o de refrigerantes à base de guaraná. Tem o pó do guaraná, tem o xarope, né, daqui faz o suco do guaraná. Também vem os refrigerantes, à base de guaraná, todos eles. Tem remédio também que junta com outras plantas medicinais, miratã e tal, que são afrodisíacos. O guaraná ele é energético, ele ativa a circulação da corrente sanguínea, para quem estuda fica com boa memória. Acho que as empresas, mesmo a própria do Guaraná Antártica, o Quite da Coca-Cola, o Tuxal, a Baré, são das próprias empresas daqui da região. O guaraná foi descoberto pelos índios. Ele é uma fruta que quando ela se abre, ela parece um olho. Aí só é uma frutinha assim. O guaraná é apreciado pelo seu alto teor em guaranina, mais conhecida sob o nome de cafeína, e está presente na composição de refrigerantes muito populares no Brasil. A Ambev possui o Guaraná Antártica e a Coca-Cola o Guaraná Quati. A utilização do guaraná é apenas um exemplo das más consequências da exploração dos recursos naturais com fins industriais. Em alguns anos, ele se transformou numa nova fonte de riquezas para as grandes empresas em detrimento das populações indígenas.
Tradicionalmente, o guaraná é transformado e consumido pelos índios Satéria Mauê, e isto depois de séculos. Originalmente, o guaraná cresce de modo selvagem em seu território. Estes índios se consideram os filhos espirituais desta planta e foram eles que a domesticaram. Eles retiram os frutos da mata e separam a polpa das sementes. As sementes são lavadas e cozidas. Depois são maceradas por serem transformadas num bastão que será ralado e misturado à água. Bem grande para enterrar ele. Para o Satéria Mauê, além de uma bebida estimulante, o guaraná serve para reforçar os laços sociais da comunidade. Além dos refrigerantes, as grandes indústrias criaram bebidas ainda mais estimulantes à base de guaraná, as famosas bebidas energéticas. As marcas têm sua estratégia de marketing voltada para a juventude, apostando no fenômeno de moda. No fundo, se trata apenas de um novo mercado destinado a enriquecer os fabricantes. No intuito de aumentar a produção no Brasil e de responder à procura crescente de guaraná no mundo, as grandes empresas se aliaram aos institutos de pesquisa para desenvolver versões mais produtivas desta planta selvagem. Aqui nos encontramos em um campo experimental do Instituto de Pesquisa Brasileiro, Embrapa. O melhoramento nosso, o melhoramento do guaranazeiro, ele foi centrado em cima de 2 pontos fundamentais para a cultura. Primeiro, buscar materiais com alta produtividade, genótipos com alta produtividade e com resistência à principal doença do guaranazeiro, que é a antracnose. Por que nós fazemos? Porque na hora que você pega um ramo ali, na parte vegetativa, faz a clonagem, você já fixa integralmente aquele genótipo. Então ali você tem resistência e produtividade. Cultivadas em estufas, esses cruzamentos atingem altos níveis de produtividade, frequentemente com a ajuda de adubos químicos, dando frutos a cada 2 anos em vez de 4, como a planta em estado selvagem. Estas plantas são em seguida vendidas às indústrias e aos pequenos produtores. A produção de guaraná no Brasil se organiza em 3 regiões principalmente. Na região de Maués, na Amazônia, que é o berço histórico do guaraná. Ele é cultivado pelos índios Satéria Mauê e por produtores mestiços proprietários de pequenas produções. Porém, para dar cabo da grande procura de guaraná, outras zonas de produção foram criadas. No Mato Grosso, mas sobretudo na Bahia, que se transformou na principal zona produtora no Brasil, graças ao uso intenso de cruzamentos e produtos químicos. Se a produção é maior que em Maués, a qualidade é muito inferior, devido principalmente ao clima e aos métodos de secagem. Todos os meios são bons para as grandes indústrias para aumentarem a produção de guaraná de que elas necessitam. Elas impõem técnicas nocivas a uma agricultura familiar baseada no respeito do meio ambiente. Seus métodos não satisfazem os pequenos produtores. Hoje, tem uma parte técnica, né, que ensinava a gente a melhorar o cultivo do guaraná. Mostraram algumas soluções, né, que eles queriam que a gente aplicasse produtos químicos. E, na realidade, a gente foi uma pessoa que nunca quisemos utilizar isso, né, até pelo fato de não poluir e também não prejudicar, né. Sabemos que os produtos agrotóxicos eles são muito perigosos. O guaranito é uma bebida à base de guaraná vinda do comércio justo. Há 15 anos, Satéria Mauê se orientaram para este tipo de comércio alternativo, baseado em valores opostos àqueles do comércio liberal. O objetivo do comércio justo é o de permitir aos produtores de viverem do próprio trabalho e defenderem seus direitos. Sua relação com o homem branco tem mais de 300 anos e muitas empresas exploraram a riqueza de seu território. Em 1981, a Elfa Aquitânia começa a procura de petróleo em suas terras. Ultrapassando os limites das leis brasileiras e ignorando os índios, a indústria destrói uma boa parte de suas terras, espantando a caça e o homem. Após uma luta empreendida pelos Satéria Mauê, a companhia deixa a Amazônia, abandonando seu lixo e deixando uma indenização simbólica.
Depois do conflito e da demarcação de suas terras, os Satera Maué decidem criar uma organização. Em 1987, nasce o Conselho Geral da Tribo Satera Maué para o desenvolvimento de projetos e a proteção de suas terras. Os produtores de guaraná estão representados neste conselho. Nós precisamos ocupar a terra, fazer alguma coisa na terra que já foi conquistada. Porque a demarcação não garante a terra, o que garante é você usar dela, usufruir dela, produzir dela, para fazer transparecer a sociedade branca, quem quer que seja, né, que você reivindica por uma questão do teu direito e de sobrevivência. Apoiado por dois parceiros internacionais de comércio justo, a CTM na Itália e Guaiapi Tropical na França, o projeto Guaraná se colocou progressivamente em movimento. O guaraná é extraído com cuidado da floresta. Aqui nada de cruzamentos ou adubos químicos. O guaraná cresce em estado selvagem e a proteção de variedades nativas é um dos grandes desafios do Conselho do Satera Maué. O objetivo não é a quantidade, mas a qualidade. É a luta da biodiversidade contra a produtividade. A colheita do guaraná é realizada entre novembro e janeiro e emprega todo o vilarejo. Os frutos são transformados logo depois da colheita para evitar qualquer fermentação. As sementes são cozidas num forno de barro durante vários dias. Depois de cozidas, as sementes são colocadas em sacos e em seguida num defumador durante meses, o que confere ao guaraná esse sabor tão apreciado. Todas essas etapas e a atenção vinda da tradição dos Satera Maué conferem ao guaraná destes índios uma qualidade excepcional. Os dois importadores europeus, CTM na Itália e Guaiapi Tropical na França, garantem a compra de toda a produção do guaraná a um preço 6 vezes mais alto do proposto pelas multinacionais.